Olá pessoal, tudo bem? Olha só a paisagem natalina que eu preparei para vocês. Deixa eu mostrar tudo e explicar direitinho para vocês. Olha que pano maravilhoso, todo dourado, muito lindo, um pano, decoração de Natal. E aqui eu desenhei uma paisagem noturna de Natal. Ela é bem escura, né? Vocês vão ver já já as cores que eu vou aplicar nessa paisagem. Então, esse vídeo, gente, eu vou dar muitas dicas e técnicas para vocês. Então, prestem muita atenção. Vamos lá. Primeiro, transferir o risco, papel de seda, né? Desenhei, transferi com carbono. Essas fitas crepes aqui que eu coloquei, ó, é justamente para marcar o espaço que eu tenho para pintar. Aqui é uma paisagem, deixa eu mostrar aqui meu original para vocês entenderem. Não reparem, tá, gente? Mas é só para vocês entenderem mesmo. Então, desenhei a minha paisagem e coloquei uma cortina aqui nas laterais, com um bandô aqui em cima, a lua tá por baixo, né? Então, significa o quê? Que nós vamos pintar toda a paisagem, inclusive sobre a cortina também aqui, e depois que estiver sequinha, tudo bem sequinho, aí com o carbono nós vamos transferir o risco da cortina e fazer uma transparência aqui. Legal, né? Então, a visão que a gente deve ter sobre esse projeto é que estamos dentro de casa, olha só, vendo, né, a imagem externa que é essa paisagem. Então, por isso, a ideia de colocar a cortina, como se nós estivéssemos dentro da casa e olhando para fora e tem esse visual aí dessas casinhas. Para isso, olha só, essa lateral aqui que eu separei, eu vou colocar esses tijolinhos como se fosse uma parede mesmo, tá? Uma parede. Tanto de um lado como do outro lado também. Os tijolinhos nesse tom aqui do barrado, tá? Então, o primeiro passo é esse, é trabalhar as paredes da paisagem. Eu não sei o tamanho que vocês vão riscar esse desenho. O meu pano tem 52, 54 centímetros de largura, ele é bem largo mesmo, então eu estou fazendo uma paisagem grande. Se você for fazer uma paisagem menor, né, um risco menor, não se esqueçam que sempre a lateral aqui, vocês têm que fazer uma parede, ou de tijolinho, né, ou de pedras, como eu vou fazer, para fechar a imagem e você só desenhar no centro do pano de prato. Aqui eu usei toda a lateral porque o meu pano é grandão e vou fazer a parede aqui nessa parte, mas vocês fiquem à vontade. De repente o pano de vocês é menor, então risca a paisagem e o que sobrar nessa lateral vocês colocam uma parede de pedras. Até aqui vocês entenderam? Tem mais coisa para falar para vocês. Eu vou usar também esse extensinho aqui, ó, pequenininho de tijolinho para as casinhas, né? Vai ficar uma graça, gente.
E a novidade nesse vídeo, vocês nem imaginam o que eu andei aprontando. Pois é, a gente apronta, né? Eu fiz esses stencils aqui. Deixa eu pegar o pequenininho. Eu tenho dois. Eu fiz 2 stencils. Onde que ele está, meu Deus do céu? Bom, enfim. Já já ele aparece. Ele é tão pequeno. Ah, tá aqui, ó. Ele é pequenininho. Onde eu vou aplicar esses stencils? Nós vamos colocar aqui por trás. Ver se vocês conseguem entender. Depois que nós pintarmos todo o céu, né, fechar toda a paisagem, na decoração, o que eu vou colocar? Esses pinheiros aqui atrás também da casinha, né, eu vou arrastando e preenchendo a imagem aqui, o desenho, né, ó. Aqui dá para colocar em cima da casinha, nas laterais. Por que eu fiz a mão artesanal, né? Recortei com tesoura e tal. Por que eu fiz? Porque eu não achei na internet locais que vendem stencil assim, desse jeito, como eu quero aqui. Só a sombra dos pinheiros, né? Então eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer meu próprio stencil. Então eu vou explicar para vocês já deixarem, antes de começar a pintar, vamos já deixar os stencils prontos para facilitar a nossa aula. Então eu tirei a imagem desse stencil aqui, dessa xerox que eu fiz aqui, ó, essa imagem, de 2 tamanhos de pinheiros, o grande e o pequenininho, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Vocês têm que ter em casa aí uma folha de acetato, esse aqui, ó. Tá? Esse é um acetato. Eu sei que nem todas têm, assim como está o meu azulzinho bonitinho. Então, o que a gente faz? Sabe essas chapas de raio-x que a gente tira do tórax, né? Enfim, ela é bem preta, né? Que vocês podem pegar esse acetato, colocar num balde ou numa bacia com cândida, né? Alvejante, deixa lá 10 minutos e depois esfrega um pouquinho. A chapa preta vai ficar dessa cor. Legal, né? Ou também, gente, não precisa nem clarear. Pode trabalhar com ela pretinha mesmo, porque é para o nosso uso mesmo, não é para venda, né? Mas como eu tinha essa folha de acetato aqui, eu falei, vou fazer então o pinheiro. Como fazer? Você coloca a sua imagem, tira do meu próprio risco aqui, tá? Para ficar igualzinha. Aí vocês coloquem o acetato, seja de raio-x, seja um acetato como o meu, e com uma canetinha marcador permanente, com marcador permanente, nós vamos contornar o desenho, seja lá qual for, tá, gente? Aqui no caso são os pinheiros, mas muitas vezes a gente quer fazer alguns desenhos e a gente não tem stencil, então você pode estar fazendo o seu. Ó, você vem nas laterais, ó, bonitinho, e contorna. Essa canetinha não sai e dá para você riscar. Tá vendo? Transferiu. Bom, depois tem que terminar aqui, só para vocês terem ideia, né? Aí, com uma tesourinha pequenina, ó, como dá para ver direitinho, gente. Não é legal? Com uma tesourinha pequenina, você vai... Bom, primeiro também tem que recortar aqui, né? Você tem que tirar. Deixa um espaço nas laterais
para você poder trabalhar sem borrar o seu tecido, né? Ó, tirei um pedaço do meu acetato aqui. E você vai vir aqui no centro do seu desenho e vai furar. Ó, fura. Cuidado para não furar o dedo, tá, gente? Que às vezes a gente, dependendo da posição, acaba estragando. Ó, furou. Aí você entra com a tesoura nesse furo e vai cortar o acetato por dentro. Ó, aí vem aqui na beiradinha, aí gira a tesoura para dentro. Então é por dentro que a gente vai trabalhar. Então eu gosto de primeiro tirar assim um tanto de acetato e ficar trabalhando as pontinhas. Ó, você tira assim por dentro e vai trabalhando aqui por dentro, fazendo esses detalhes da árvore de Natal, do coqueiro, do pinheiro, né? Que mais? Não posso esquecer nenhum detalhe, né? Para vocês. Sim. Se vocês não quiserem cortar manual, que nem eu tô fazendo aqui com a tesourinha, pode cortar com estilete. Vem aqui, coloca o stencil numa base própria para você poder passar o estilete. Vem com o estilete aqui, ó, contorna por dentro e tira o acetato que tá dentro do pinheiro. Entenderam, gente? Eu não sou muito boa nisso, sabe? Eu sei que existem muitas pessoas que fazem stencils assim caseiros. É a primeira vez ou segunda, não lembro. Em algum módulo eu já ensinei para vocês sobre o stencil caseiro. Quando você não tem um stencil para comprar numa loja e tal, você faz, né? Você aproveita e já faz. E aí você fica com eles prontinhos assim, ó. Se quiser limpar aqui essa sujeirinha da canetinha, é só passar álcool, tá? Aqui em volta. Mas é que nem eu falei pra vocês, é pro nosso uso, não precisa também tanta perfeição. Assim, nós vamos ter os nossos pinheiros para trabalhar a nossa paisagem. Não é uma dica legal, gente? Vocês gostaram? Eu gostei. Vai facilitar bastante o acabamento aqui atrás. Uns pinheiros mais escuros, uns mais claros, para dar impressão de distância. Vai ficar muito show. Deixa eu ver o que mais que eu estou esquecendo de falar para vocês desse projeto. Só para deixar bem claro, gente, sobre como transferir o risco para o nosso pano aqui, porque vai assim para vocês, certo? Completo. Não risquem a cortina, tá? Risca só a paisagem. E no final da aula, né, quando nós terminarmos toda a paisagem que estiver sequinha, aí vamos colocar o risco aqui e riscar só a cortina. E aí sim nós vamos puxar a transparência. Então não há necessidade de riscar a cortina nessa fase de fundo. Quero deixar bem claro para vocês não ficarem confusas aí. Então vamos lá, vamos pintar nossa parede aqui de pedras. Deixa eu pegar minhas tintas. Não se esqueçam de colocar a fita crepe nas laterais e aqui dentro, né, da paisagem, pra gente trabalhar só a parede. Porque se você não colocar fita crepe aqui, quando a gente for esfumar o stencil de pedras, vai borrar o viés. Tá bom? Cuidado. A gente tem que ter bastante carinho, né? Encaixa direitinho o stencil. Vai bem retinho aqui, né? Deixa eu acertar aqui direitinho, gente. Aí, coloca a fita para o stencil não se mover.
separei aqui uma cor muito legal, que é o marrom café. Vocês já usaram? Pra gente fazer as pedras combinando com o barrado aqui. Então, pincel Pituá, pouca tinta, retira da tampinha, bate na lateral, aí num paninho do seu lado, né? Para tirar o excesso e vem esfumando. Nós vamos esfumar até a finalização lá em cima da paisagem, né? Que a parede vai até lá em cima. Não tem segredo trabalhar com stencil, apenas tem que ter cuidado de tirar o excesso da tinta do pincel para não borrar. Olha, fica assim, acho que combina, né? Então eu vou esfumar até lá em cima, nos dois lados das paredes, tá bom? Vamos lá? Pronto, gente. A parede aqui tá prontinha, ó, já tá seca, inclusive, porque eu fiz do outro lado e já secou. Olha como a fita crepe protegeu. Se eu não tivesse colocado esses borrõezinhos aqui, ia ser dentro da paisagem, né? Então, é importante a gente usar sempre a fita crepe para proteção das laterais. E agora, com a mesma fita, eu vou colocar aqui dentro, ó. Pronto. Aperta bem com o dedo para não vazar tinta, porque nós vamos trabalhar esse lado aqui, né, o céu, etc. E podemos chegar aqui com um pincel tal que não vai borrar porque tem a fita crepe. Pode fazer isso que dá certinho, tá, gente? Bom, então vamos à nossa paisagem. Coloquem também fita aqui em cima para você poder esfumar o céu com tranquilidade, sem borrar lá para cima, né? Limita teu espaço. E eu separei aqui azul marinho, só que esse azul marinho eu coloquei uma isca de branco, aí ele ficou um azul marinho mais claro, mas continua escuro, né? Olha lá, bem escurão. Aqui eu tenho deixa eu ver o nome, difícil eu usar, azul ardósia, parece um lilás, né? Clareador e branco. Então, nós vamos começar com pincel Pituá, umedece com o clareador, assim o pincel corre melhor, né? Então, por partes, não adianta querer passar em todo o céu o clareador, porque vai acabar secando e você vai perder o que já passou, né? Então, vamos assim, ó. Passamos aqui nesse pedacinho. Vem com azul marinho. Movimento circular. Ó, tá vendo que aqui você pode ir com tranquilidade, porque a fita está protegendo, né? E você vai manchando o céu com esse azul marinho aqui, partes com o ardósia. Ó, então fez esse pedacinho, não tem mais tinta no pincel, aí você vem com ardósia. Não quero passar em cima da lua, porque depois eu vou pintá-la. Ó, vem com ardósia, matizando com o marinho, né? Ah,
assim, gente, o meu clareador, ele está misturadinho com um pouco do glitter cristal. Pode ver que tem os brilhos aqui, ó, e fica super legal. Fica uma noite assim, né? Um anoitecer todo brilhante. Às vezes eu me esqueço que eu mesma fiz o preparo para todos os trabalhos de Natal, né? Ó, e vai caminhando, ó. Um pouco do ardósia, um pouco do azul marinho. São cores fortes, né, gente? Dá até um pouco de medo. Mas, como é um luar natalino, precisamos desse céu escuro. Ó, aqui pertinho da lua, eu prefiro um pincel menor. Eu tô com 12, o 12 aqui. Para você conseguir fazer, né? Deixar certinho aqui. Aí segue adiante com o pituá. E aí você vai colocando o clareador, esfumando. Azul marinho. E aí, no final, eu vou fazer umas nuvens com branco. Ó, aí vem com a ardósia. Tá vendo? É manchar mesmo. Não se preocupe, tem que ficar certinho. Não tem, não. É bem livre mesmo, a pincelada aqui. E vai trabalhando, tá? Temos bastante espaço aqui, porque na verdade nós vamos fazer todo esse fundo aqui, ó, tudo aqui, inclusive o piso também vai ser nesse tom. Mas vamos com calma, não vamos ficar apavoradas aí, porque senão a gente não consegue fazer as coisas. Então vamos pensar primeiro no céu e vamos descendo. Ó, umedeceu com clareador, aí vem com ardósia ou azul marinho e vai esfumando. Não tenho medo, porque nós vamos aqui, ó, pode ficar tranquila, mesmo que seque essa parte de cima, não tem problema, fazemos as nuvens assim mesmo. Depois, né? O importante é fazer um fundão de céu aí nesses tons escuros aqui. Ardósia e o azul marinho. Tudo azulzinho. Verdade, tá tudo azul mesmo. Eu parei aqui, tá, gente? Vamos trabalhar essa parte aqui e depois nós vamos descer. Então, eu separei aqui para as nuvens. Olha o estado das minhas mãos, gente. O azul é uma cor que pega mesmo, né? Mas não tem problema. Estamos trabalhando, não importa que estejam sujas de tinta. Com o azul Caribe, movimento circular, nós vamos formar umas nuvens, não muitas, tá, gente? Não muitas, não. Só para dar uma alegria aqui no nosso céu, né? Então, esfuma, ó. Já dando uma claridade, né? O céu tá praticamente quase seco. Até eu preencher tudo aqui, ele já deu uma secadinha. Aí você vai manchando o céu com
formando as nuvens, né? Com o azul Caribe e o branco também. Aleatoriamente, não precisa ficar igual o meu, não. O importante é que fique bonito. E vai esticando. Para não invadir muito o azul marinho, você volta um pouquinho do azul marinho aqui, ó. E já vai trabalhando para não, porque senão o branco, gente, ele é assim como o preto, são cores, né, fortes, marcantes. Então, se você não cortar aqui já com azul marinho, ele vai até aqui embaixo. Ele vai crescendo, né? Já vou reforçar esse branco aqui. As nuvens aqui também. Um pouco de azul Caribe. Já vou fazer a lua, né? Porque é a mesma cor aqui do céu. Pouquinha tinta, viu? Eu não estou levando muita tinta, porque senão vai ficar tudo esbranquiçado, né? Então vai devagarzinho. Pincelzinho sujo. Um pouco de azul marinho para matizar as cores, né? É tudo assim tranquilo, ó. Certo? Deixa eu puxar mais pro lado de cá também, ó. Porque não podemos esquecer que toda essa parte aqui nós vamos colocar os pinheiros, né? Então não adianta ficar perdendo muito tempo trabalhando o céu nessas partes aqui, porque nós vamos aplicar aqui os coqueiros. A lua, nós vamos fazer com as mesmas cores, né? Ardósia. Azul Caribe. Um pouco do azul marinho manchando, né? Ó.
e a beiradinha com branco. Deixa lá redondinha, né? Lua cheia. É, lua cheia. Esfuma um pouquinho. E eu já vou reforçar um pouco mais essas nuvens aqui. Eu só marquei, né? Aí com o pituá, aí vamos esticar um pouco mais, clarear, né? Aqui, até aqui tudo bem, né, gente? Vocês estão me acompanhando aí? Tudo em ordem, né? Um pouquinho mais de branco. Vai com a mão bem leve. Só uma sujeirinha mesmo. Bom, então, agora nós vamos descer. Vamos para essa parte aqui, ó. Com as mesmas cores do céu. Apenas com cuidado de não perder o risco, né? O movimento da neve aqui. Que nem eu fiz aqui, ó. Para separar uma montanha da outra, passei o azul marinho e o ardósia. E vamos trabalhar aqui também. Então, toda essa parte pode descer esfumando com azul marinho. E o ardósia. Então, vem aqui por trás, ó. Já deixa marcadinho aqui. Tem uma ondulação aqui de neve. O caminho. Ó, tudo marcadinho. Aí vem com a ardósia. E vai preenchendo. Que eu quero dar umas batidinhas depois na neve, né? Mas o importante é vocês não perderem o desenho. Então, sempre separa com o azul marinho, ó, que nem aqui. Aí você pode ir tranquilo, ó, pode preencher. É claro que aqui atrás da cerquinha tem que ir com um pincel menor, né? Um número 4, senão a gente vai borrar tudo. Aqui eu tô com 12. Tá, gente? Não tá difícil não, né? O importante é só não perder
as marcas do desenho aqui da neve. Para isso, nós colocamos o azul marinho, né? Marcando. Vai ajudando com o clareador. Então, eu vou preencher tudo aqui, ó. E já mostro para vocês. Vamos devagarzinho. Olha só como é que está ficando, gente. Sempre o azul marinho por trás, né? Para dar profundidade. E o azul Caribe ou o Ardósia para as partes mais brancas, que vai ser brancas, nós vamos dar umas batidinhas, vamos fazer acabamento, né? Tem uma ponte aqui ainda, um rio que passa aqui por baixo e vai até aqui, né? Então, eu só dei uma paradinha de preencher para mostrar para vocês aqui o preenchimento do rio, né? Aqui eu tenho uma cor muito linda, que é a mistura de menta com azul marinho. Aí deu esse tom escuro, bonito, né? Do rio, que aqui tudo, ó, nós vamos preencher com essa misturinha. Depois vamos clarear essa parte de cima, tá? Inclusive, o rio, ele tá aqui, ó, ele começa aqui em cima, mas aí é mais escuro, né? Aí ele vai clareando com essa misturinha que eu fiz do menta com azul marinho. Mais ou menos nessa direção, vocês podem colocar no rio mesmo um pouco do Ardósia, que é o reflexo do que nós já pintamos, né? O céu, das neves aí. Ó, passa o Ardósia aqui no centro, aqui também, aqui tudo é rio, tá, gente? Mas tem umas manchinhas com Ardósia. E depois é só preencher com essa cor linda aqui, né? Sem querer, eu comecei a misturar e gostei dessa cor. Ó, vai preenchendo as beiradinhas, porque aqui, ó, é tudo neve. Então, por trás, aqui por trás, onde é o rio, é mais escuro. No acabamento, vocês vão entender melhor, tá? Aqui é tudo neve. E aqui é o rio. Ele vem, como eu falei para vocês, aqui também tem que preencher, tá? Tem a ponte, aqui é madeira, aqui também madeira, né? Tem a cerca que eu não pintei, justamente para preencher com cena natural, sépia. Vamos ver que cor que nós vamos usar. Então, eu vou continuar aqui preenchendo esse fundão. Com essa misturinha aqui, tá? Menta com azul marinho. Não deixa a tinta parada, ó. Entra um pouco no azul marinho. Ele já secou meu azul marinho. Eu volto aqui, ó, e suavemente eu matizo, misturo, para não ficar a tinta parada. Uma tinta entra na outra. Olha lá, já dá a impressão do riozinho aqui, não é verdade?
Depois ainda tem acabamento, eu vou escurecer um pouco mais, iluminar. Então vamos lá, vou preencher tudo aqui. Aí já voltamos aqui com a ponte, que eu vou explicar como é que vocês vão preencher, tá? A ponte, gente, então, vamos preencher essa lateral aqui, ó, com o siena natural. E vamos escurecer com o sépia, né? Pronto. Aqui também tem que preencher, tá, gente? Todos esses troncos, essas madeiras aqui, ó, da ponte, temos que preencher também. E aqui, ó, bem no meio dessa ponte, nós vamos passar o siena natural. Que a ponte é de madeira, só que como está nevando, é frio, então nós vamos colocar gelo em volta. Peraí, deixa eu só terminar aqui. Ó, tudo aqui, tá? No meinho, no centro aqui, vamos escurecer um pouquinho com sépia. Tá? Aqui embaixo também, ó, na lateral da ponte, escurece. Com sépia também, né, ó, vem aqui por baixo. Aí você aguarda um pouquinho a secagem e vem com azul Caribe nessas laterais aqui, ó, da ponte, e entrando suavemente sobre o sépia aqui, ó. E depois vamos iluminar com branco, né? É neve, né, gente? Então, só estou fazendo aqui um fundo da neve. E aqui em cima também. Ó, e entra suavemente na parte da madeira, né? É só fundo aqui, viu, gente? Depois vai vir o acabamento. Aqui no fundo a gente já tem que deixar mais ou menos, no jeito, para facilitar, né? Ó, e aqui entra também. Toda essa lateral aqui. Vamos aproveitar que estamos aqui com siena e sépia
Já vamos preencher todas essas madeiras. Da ponte e as cercas também. Aqui é uma árvore seca, né? E eu não quis perder a direção dela, deixei sem passar o azul marinho. Então vamos passar também sépia, siena natural e sépia. Aqui o fundo já está preenchido, já está seco, inclusive, né? Não fiz o acabamento da cerca nem das madeiras da ponte, porque nós temos que fazer aqui a montagem das árvores dos pinheiros, né? Então, antes de você colocar o estêncil e já começar a esfumar, monta os seus stencils e veja o que encaixa melhor, como encaixar, né? Ó, um encaixadinho no outro. E eu vou começar por esse aqui, com azul marinho. Vai ficar mais escuro, porque o céu nós fizemos uma mistura de azul marinho com branco, né? E agora não, agora nós vamos pintar os pinheiros com azul marinho mesmo, né? Os que estão distantes eu vou usar azul marinho. E os pinheiros que estão mais na frente, aí nós vamos trabalhar com um azul mais claro, né? Talvez o azul Caribe mesmo. Ó, ele vai ficar mais escuro, tá vendo? É isso que eu quero. Pode montar aí o quebra-cabeças, né? Do jeito que vocês quiserem. E a alegria, gente, da gente mesmo ter feito os stencils, né? Fabricamos aqui o nosso stencil. Isso é bacana. Nós mesmos cortamos e fizemos o nosso stencil. Preenche direitinho. Vamos ver como é que ficou. Olha lá. E aí, você tira ele aqui da posição, né? E vamos encaixar um menor na frente desde que nós fizemos aqui atrás, porém, não vamos pintar por cima da casinha. Aí eu vou fazer uma misturinha aqui do azul Caribe com azul marinho, que vai ficar um pouco mais claro do que esse. Opa, deixa eu encaixar direitinho aqui, né? Deixa eu pensar se eu vou colocar por cima ou por trás. Eu vou deixar ele encaixadinho. Por cima, né? Cuidado aqui a casinha.
Vamos ver se o tom está bom. Olha, gente, eu sou sincera com vocês. Olha lá. Eu sou sincera com vocês. Eu nunca fiz isso. Eu nunca usei stencil dessa maneira. Então, tá sendo para mim também uma aventura aqui. Vamos ver como é que tá ficando. Ó, temos mais um aqui. Deixa eu pegar um pequenininho. Fazer mais clarinho, né? Ó, esse é o pequeno, é o molde nosso pequenininho. Azul Caribe com um pouquinho de branco. Ele vai ficar pra frente, ele vai destacar mais. Olha lá, ó. Ficou mais clarinho, né? Aí, deixa eu pegar o grandão, vou encaixar aqui, ó. Dá pra vocês verem aí? Olha lá. Pode até pôr por cima, ou do ladinho. Fazer o azul marinho, fazer ele mais escuro, mais distante. Lá para trás. O que vocês estão achando dessa nossa tecnologia aqui? Da nossa ideia. Olha lá, mais um. Tá vendo? Que bacana. Não gostei muito desse aqui não, ó. Eu achei que ele não destacou muito, então eu vou retocar, fazer ele ficar mais escurinho. Bom, aqui tudo em volta, gente, é tudo pinheiro, tá? Vamos colocando todos os pinheiros aqui por trás. Eu já mostro pra vocês como vai ficar o meu aqui, tá bom? Olha só como ficou, gente. Eu fiquei apaixonada e tudo porque usamos o nosso stencil caseiro aqui, né? Então, eu fui encaixando, como eu mostrei para vocês, o grande, o pequeno, né? Novamente o pequeno, tudo aqui, e os grandes para aqui nas laterais, tá? Aí depois que eu terminei de fazer esses completos, aí eu vim aqui atrás, ó, e esfumei para sair uns pequenininhos escondidinhos, ó. Ó lá. Tá? Porque eu achei que tava muito certinho. Aí eu falei, não, deixa eu colocar uns aqui escondidos por trás, né? E eu gostei, gente. Não sei vocês aí. Vocês gostaram? Então, o próximo passo, falta preencher as casinhas. Vamos fazer todas as casinhas, né? Preencher as paredinhas e tal, que eu vou usar também o stencil aqui de tijolinho, né? Espero que vocês tenham, porque fica muito gracinha. Se não tiverem, não faz mal, deixa só com a tinta. Então, deixa eu pegar aqui. Nós vamos fazer assim. Separei para as paredes, todas as paredinhas aqui, o sépia
E vamos sombrear com preto, para não perder se você passar sépia em tudo, você vai perder essa separação dessa casinha, a lateral aqui. Então, passa o sépia, sem esquecer de marcar as divisórias da parede aqui, ó. Aqui, né? Aí você pode ir com tranquilidade preenchendo tudo, ó. Tem até aqui, ó, sépia, aqui também. Pode preencher tudo, tá? Cuidado para não borrar as janelinhas. Paredes preenchidas, né? E agora, com cena natural e o stencil de tijolinho, nós vamos decorar as paredes aqui, ó. Eu tô com um pincel pequeno, gente, número 6. Normalmente eu uso pituá para stencil, né? Porque é muito pequenininho aqui, né? Então, eu prefiro ir com um pincel pequeno e ir trabalhando devagar. Ó, nós vamos passar em todos eles, claro que sobre a janela, não, né? Deixa eu ver se vai ficar bom, gente, senão eu ponho um pouquinho de branco no siena. Vamos ver. Deixa eu levantar aqui. Ó, tá bem escurinho, né? Então, deixa eu fazer uma misturinha aqui de siena natural e o branco pra gente trabalhar aqui. Dei só uma clareadinha, tá? No siena natural. Ó, vai ficar bem melhor. Já tô visualizando aqui. Vamos ver? Ah, que fofinho. Então, vamos lá, gente. Vou trabalhar toda a paredinha aqui e depois eu vou dar uma dica para vocês especial aqui nessa casinha. Aí, agora que os tijolinhos estão feitos, aqui por baixo do telhado, nós vamos escurecer. Eu havia falado para vocês usar o preto, né? Mas o preto é muito forte. O verde pântano é melhor. Então, nós vamos escurecer aqui por baixo, em volta das janelinhas, para dar profundidade, né? E em seguida, ó, quer ver aqui embaixo como chama atenção? Tá muito assim, parada a tinta, né? O tijolinho. Então, com o verde pântano, você consegue o quê? Dar profundidade. Vem por baixo, pincel número 2. E escurece. Aqui por trás, aqui, ó, por baixo do telhado. Importante, tá, gente? É importante esses detalhes que parece brincadeira, mas não é não. A gente tem que dar profundidade. Aqui é uma separação de uma parede para outra, então por isso que eu escureci aqui.
como ela tivesse mais para trás, esse lado da casinha, né? E agora nós vamos... a pequenininha eu também fiz, hein? Aqui, ó. Pensa que eu não fiz com tijolinho? Olha ela lá. E aí, a mesma coisa. Aqui por baixo, ó, do telhado, pode escurecer. E vamos lá pro telhado. Separei o cinza lunar e o branco. Temos duas opções. Se você quiser, é que é muito, o espaço aqui é grande, mas dá para fazer com acripuff, tá? Mas é como eu falei, é uma área grande e fica muito alto o acripuff, então eu vou pintar mesmo com branco e sombrear com cinza lunar. Vou deixar o acripuff para as gotinhas de neve, né? Mas aqui vocês podem preencher com branco. Todo branco, o pincel meu tá sujo para variar. Deixa eu ajudar aqui com diluente, que vai mais rápido. E preenche direitinho, né? Passo diluente. E vamos com o branco. Vem aqui direitinho, ó, nessas beiradinhas. E depois você pode preencher todo o telhado, tá? Todo o telhado. Cuidado para não perder o risco. Aí por trás nós vamos escurecer com cinza lunar. Aqui tem uma sombra aqui também, né? E por trás, aqui por baixo. Aqui não podemos perder os riscos, né? Então, marca com cinza. E aí você vem com tranquilidade e vai preenchendo tudo com branco. Esse telhadinho também, ó, aqui, e a casinha pequenininha. Temos bastante serviço aí com branco. Vamos lá preencher, então? Vocês entenderam, né? É bem simples, não tem segredo, não. Agora nós vamos pintar as janelinhas. Estão com a luz acesa lá dentro da casinha, né? Então, está iluminada a janela. Aqui tem uma cortininha, essa também tem cortina, que eu vou pintar com vermelho mesmo, vermelho escarlate, tá? Aqui a janelinha, também tem que preencher, outra, e
Essa aqui também é janela. Aqui é uma portinha que eu vou passar, acho que o marrom mesmo. O marrom fica bom. Bom, preencheu todas as janelinhas. Deixa eu ver se eu tenho um laranja aqui na mesa. Aí. Aqui embaixo pode escurecer um pouquinho. Bem pouquinho, tá? Em todas elas, a parte de baixo aqui para dar profundidade e a parte de cima, um pouquinho de branco para iluminar. Aí, depois com sépia eu vou fazer os detalhes da janela, né? A madeira, um pouquinho de branco. Essas duas também tem que preencher, ok? E com vermelho, vamos pintar aqui as cortininhas. Aqui. Na outra casinha, do mesmo jeito, tá? A única coisa que eu acho... deve dar pra colocar uma cortina, que lá é pequenininho, né? Janela pequenininha. Vou tentar pôr, né? Uma cortininha. Deixa eu mostrar como ela tá ficando. Ela lá em cima. Então, aqui é janela. Aqui é uma portinha e aqui uma janela. Aí vocês podem preencher do mesmo jeito, tá? Vou preencher aqui, que também é facinho. É só acompanhar o risco. Gente, essa paisagem vai ficar simplesmente linda. Podia ter feito num panô, né? Aqui a costureira está fazendo panô de Natal, que aí você pendura na parede. Fica show. Um quadrinho, como se fosse um quadro, né? Ó, aqui também eu vou preencher. Vou pintar essas janelinhas e a portinha com marrom, ok? Olha, gente, aqui eu contornei com sépia, fiz os detalhes da janelinha também com sépia e luzes com branco aqui, ó. Imitando assim também um pouquinho de gelo caindo, né? Mas eu vou trabalhar com acripuff ainda, fazendo gotinhas de neve, tá bom? A portinha, então, marrom, um pouco de sépia e o branquinho aqui para iluminar. E a pequenininha também, ó. Eu vou ainda reforçar essa cortininha aqui para ficar mais vermelhinha. E eu com meus i, né? e vamos iluminar, então, os troncos, madeiras, com siena natural, ó. Eu vou fazer mais uns galhos aqui, que é uma árvore seca.
que está na frente aqui do pinheiro, né? As madeiras da cerquinha. Ilumina só de um lado, ó. Aí nós vamos aguardar aqui a secar, deixar secando aqui, né? E depois vem os brancos aí da neve. O projeto está todo preenchido, né? Não falta nada, tudo preenchidinho. E vamos fazer os acabamentos, as batidinhas de neve com o branco. Olha, foi super rápido. Eu pensei até que eu ia demorar um pouco, mas foi bem rápido porque tudo é praticamente a mesma cor, né? E isso agiliza muito, não tem que ficar trocando de cor toda hora. Aí só vem agora com o branco. Iluminando. Tá? Eu vou fazer aqui o pedacinho que falta. E na sequência vamos trabalhar o acabamento com branco. Então vamos lá. Branco, e eu estou aqui com um pituá pequeno que eu cortei enviesado aqui para imitar o pata de vaca. Ó, eu tenho aqui o pata de vaca para batidinhas, mas eu prefiro, nesse caso aqui, fazer a neve com as batidinhas do pituá mesmo. Se você tiver uma brochinha, ó, eu tenho aqui uma brochinha também, um pincel velho. Enfim, veja qual pincel aí é melhor para vocês fazerem as batidinhas. Eu já comecei aqui deste lado só para testar o pincel, tá? Mas eu vou explicar direitinho aqui para vocês. Leva a tinta sempre por cima das cerdas, né? E vai batendo onde bater. Então, vamos lá. Essas marcas mais escuras é a separação do movimento da neve aí, né? Então, nós vamos respeitar e preencher, dar batidinhas, evitando cobrir essas marcas azul marinho. Leva pouca tinta e não há necessidade também de cobrir todo o espaço, todo o trabalho que nós já tivemos aqui. Procura deixar assim uns espacinhos mostrando o azul marinho embaixo, tá? Levanta assim a mão em pé, não é a mão nesse sentido, é em pezinho, para você conseguir fazer esse efeito, né? Não é bater aleatoriamente, de qualquer jeito. Não, eu tô aqui observando o meu desenho, que nem aqui, não é verdade? Ó, deixa a profundidade atrás. E vamos trabalhando. É gostoso até de fazer, sabe? Não é ruim, não.
E vamos fazendo assim, sempre nas montanhas. Ó, pula, deixa um espacinho, aí vem novamente. Depois eu vou usar ainda o Acripuff, viu, gente? Para fazer a neve escorrida, as gotinhas, a neve escorrendo nas madeiras, na cerca, tá? Tudo isso a gente ainda vai fazer. Mas o primeiro passo é trabalhar com a neve. Aí você bate, aguarda um pouquinho, olha, observa se tá certinho, né? Preenche determinados lugares. Ó, aqui. Aqui é um caminho, né? Então eu não vou cobri-lo, não. Tá, gente? Então, nós vamos fazer em todo o piso desse jeitinho. Aqui embaixo também, ó. Bater na parte clara, respeitando a sombra. E aí a gente vai fazendo, ó. Que legal. Eu vou terminar aqui, então, a parte da neve, essa partezinha e tal, e depois voltamos aqui para iluminar esse riozinho, tá? Pronto, as batidinhas estão prontas. Olha lá. Não se esqueçam também que nós vamos colocar a cortina. Então, ela vai vir nessa direção aqui, ó, mais ou menos. E agora nós vamos iluminar aqui o rio. Com o ardósia, vamos fazer um movimento, porque é luar, né, gente? Então, além do gelo, nós temos que deixar aparecer um pouco a água. Tá tudo sequinho, né? E aí, com branco, nós vamos fazer as luzes aqui, movimento mesmo, né? Da água. Pouquinha tinta, tá, gente? Porque senão vai ficar emplastado, porque já temos um ademão aqui embaixo. Então, é só fazer o movimento mesmo da água. Vai esticando. Bem de leve, tá? Ó,
até aqui embaixo também. Apesar que aqui, ó, vai vir a cortina, essa parte é bom deixar assim bem escurinho mesmo, tá? Porque destaca bem o branco da cortina. Tanto é que aqui, ó, eu nem coloquei muito branco, porque eu sei que a cortina vai vir mais ou menos aqui, né? Aqui. Ela vem aqui, então essa parte é melhor que fique um pouquinho mais escura mesmo, tá? Aproveitando que a gente tá com branco, e eu tô com essa estrela maravilhosa aqui. Antes que eu me esqueça, eu vou colocar aqui, ó. Opa! Tá vendo, gente? Uma estrelinha aqui bem bonitinha. Branco, pincel pituá. Aproveitar aqui, né? Que eu já estou com branco. Senão depois eu acabo esquecendo. Olha lá. Uma estrelinha. E na sequência, gente, nós vamos aproveitar aqui e riscar. Eu vou aguardar um pouco a secagem e riscar a cortina. Porque os detalhes com acripuff eu vou deixar por último, tá? Aqui ah, sim, aqui, ó. Já tava esquecendo da árvore. Vem acripuff também, né? Mas pode colocar um pouquinho de branco nesses cantinhos, ó. É neve, né? Neve. Só um pouquinho e cantinho do pincel. Um pouquinho aqui também na cerquinha. E vamos lá riscar. Eu aconselho vocês a transferirem o risco aí de vocês, né? Que é no papel sulfite que vocês imprimem, né? Passar para o papel de seda, para vocês enxergarem direitinho onde transferir. Aí coloca bonitinho o risco, acerta, vira, coloca o carbono e risca só a cortina mesmo, tá bom? Que está aqui no risco. Eu vou fazer isso, vou secar primeiro com o secador aqui, né? Que tá um pouco úmido. E já vou riscar, tá? Pronto, gente, transferi com carbono, não só a cortina aqui na lateral, ó, dá pra vocês verem? Carbono preto, tá? Ó, tudo aqui embaixo. Ó, ele sobe, vai até lá em cima. E o bandô também eu risquei, ok? Então, como fazer? Vai com o pincel número 4, branco. Primeiro nós vamos marcar com branco aqui, ó. Não precisa ficar fininho, não há necessidade de usar o pincel zerinho. Com o próprio cantinho do pincel aqui, você consegue. Deixa bem certinho. E vai esticando, ó. Desce.
embaixo, ó. E o bandô também nós vamos marcar, ó, do mesmo jeito. Essas preguinhas aqui são pregas, né? Marca direitinho. E aqui em volta também. Porque aqui ela tá franzidinha, né? Então tem umas ondinhas. Ah, sim, aqui, ó, tem um prendedor da cortina. Pode também contornar. Aí depois nós vamos trabalhar as pregas, né? Deixa eu pegar um pincel. Deixa eu sentir se esse pincel está bom. Nós vamos fazer as pregas. Primeiro você marca não tem no risco, tá, gente? Eu não coloquei porque senão o risco ia ficar muito bagunçado, muito complicado para entender. Então, imagina, toda essa informação no risco e mais essas listras. Então, ia ficar, para vocês, fica assim ruim, né? Mas não é difícil, não. É só seguir a minha pincelada aqui. Aí, gente, aqui também, deixa eu fazer primeiro tudo aqui, aí eu já puxo a transparência com vocês. Gente, deixa eu explicar para vocês direitinho. Se vocês quiserem deixar a cortina sem renda, sem trabalho, só com a transparência, né? Para por aqui e vamos puxar a transparência. Porém, como eu adoro decorar tudo, eu tenho aqui um stencil de florzinhas, folhinhas, tá vendo? Bem delicado. Isso opcional, tá? Se vocês quiserem. E eu apliquei no bandô, aqui em cima, puxando, né? E também... Ai, não dá pra puxar mais, gente. Vai sair de foco aqui. Também coloquei o stencil aqui nessa cortina, na lateral. E vou colocar também nessa cortina aqui. Mas é como eu falei para vocês, se vocês não quiserem uma cortina rendada, não precisa colocar. É só fazer a transparência, tá? Mas eu vou colocar aqui e deixo aí em aberto para vocês. Se vocês quiserem também, escolhe aí um stencil bacana, de folhinhas, né? Como vocês preferirem. Encaixou? Aí vem com a brochinha ou pincel pituar, tira o excesso e esfuma, tá?
Cuidado para não sair fora do desenho da cortina, né? Eu vou esfumar tudo aqui, só para vocês verem, ó. Legal, né? E vou descer aqui e esfumar também. Aí eu vou aguardar um pouquinho a secagem e já começamos a transparência. Pronto, gente, extenso sequinho, tudo preparado para transparência. Eu tô aqui com o pincel número 10, só sujeirinha do branco, tá? E nós vamos puxar suavemente entre os espaços aqui, ó. Os espaços que nós marcamos, né? Então, aí vem com sujeirinha do branco e vai esticando a tinta. Aqui também, tá? Transparência. Ó, acabou a tinta? Ó, a minha já acabou. Pega mais, tira o excesso, mas tira mesmo, tá, gente? Porque senão vai ficar tudo branco e não vai aparecer os pinheiros, né? A paisagem atrás. Então, esse é o segredo da transparência, fazer com sujeirinha do pincel, no pincel, né? Pouquinha tinta e arrastar o pincel, né? Ver se passou em todos. Aqui embaixo, do mesmo jeito, lá em cima do bandô, no bandô também. Eu tô com a mão bem leve, tá, gente? Bem mesmo, não tô nem apertando o pincel. Vem até aqui. Legal, né? Mas ainda não terminei essa cortina, não. Eu quero fazer uns babadinhos com pincel zerinho. Ó, aqui em cima também. Ah, importante eu ter mostrado aqui em cima que eu lembrei. Tá vendo que eu marquei aqui com lápis, ó? Eu pretendo colocar o mesmo stencil de pedras aqui em cima. Claro que eu vou colocar a fita crepe aqui para não borrar para cima, para pegar o stencil, pegar só nessa listra aqui, como se fosse a parede mesmo, e a cortina presa na parede. Deveria ter feito isso no início, mas não me ocorreu. Mas vocês podem fazer. Ó, transparência, pincelzinho sujo. Parece difícil, mas não é. É só colocar a quantidade certa do branco, né? Para não ficar muito forte. Ó, acabou a tinta. Vem de novo aqui em cima. E puxa. E aqui segue até o outro lado, né? Depois eu vou colocar o glitter cristal também, vai ficar tudo brilhando.
Mas primeiro deixa eu fazer o bordadinho que eu quero fazer aqui nas beiradinhas da cortina. Olha a nossa lua, o dó. Mas eu vou passar pouquinho assim. Ela fica ainda aparecendo. No risco para vocês, eu vou colocar essa lua mais embaixo. Tá bom? Porque assim não cobre. Então, quando chegar aí o risco para vocês, vocês vão observar que eu vou colocar um pouquinho mais para baixo, tá? Assim fica aparecendo o luar, né? Porque esses desenhos eu faço tudo à mão, não tem cópia. E às vezes a gente esquece alguns detalhes, né? Vocês entenderam, gente? Tá difícil não, né? Fazendo assim como eu estou ensinando, aos pouquinhos. Ó, do lado de cá eu já fiz também a outra parte da cortina do mesmo jeitinho, com essa sujeirinha de tinta para fazer a transparência. Ok? E deixa eu preparar aqui o meu zerinho para mostrar para vocês. Aqui no babadinho, pincel zerinho, o branco aquarelado, tá mais fininho, né? E vamos fazendo esse bordado, como eu falei para vocês, eu conheço como festonê, mas não sei se está certo. Então eu vou fazer esse babadinho aqui, esse acabamento, em volta de todo o bandô aqui da cortina. Pensei também, olha eu pensando, em colocar aqui, mas acho que eu tô exagerando, né, gente? Não sei. Vou fazer aqui em cima e depois eu vejo, tá? Então vamos lá? Pincelzinho tem que estar bem fininho, né, gente? Bem no jeito para fazer esses detalhes. Já tá bonitinho assim, né, gente? Ó, o babadinho aqui. Mas eu vou colocar ainda uma bolinha, que pode ser com pinta-bolinhas, cabo do pincel. Aqui eu estou com meu zerinho mesmo. Ó, em cada ondinha, uma bolinha. É um charme, gente. Um charme só pra caprichar, né? Ficar bonito. Então, aqui em volta, bolinha. Aqui, aqui eu fiz também, ó, o festonê, bolinhas também, tanto em cima como embaixo, certo? Aí. E nesse puxador aqui, nós vamos fazer um xadrez, umas listrinhas, ó. Só para destacar da cortina, né? Então, vai de um lado. E depois
Nossa, gente, eu tô fazendo aqui um malabarismo para vocês verem, né? E aqui também, ó. Aí vai ficar um xadrez, certo? Que legal. São coisas que a gente vai criando, imaginando, tudo que é opcional. Eu vou inventando conforme eu vou criando aqui com vocês. Aí eu vou encaixando, né? Aí vem aqui e já termina. Vou fazer do outro lado também. Vou aguardar a secagem para a gente passar o glitter cristal. Já tá tudo seco e agora nós vamos passar o glitter cristal. Olha como que vai ficando brilhante, né, gente? Em toda a cortina, só na cortina, tá? A paisagem não. Bom, apesar que se você é que nem eu que adora um glitter, um brilho, até na neve ficaria interessante, viu? Colocar, não nas casinhas, mas aqui assim, ó, na neve ficaria bom também. E você vai fazer do outro lado também, tá? Eu já fiz, inclusive, já mostro para vocês. Aqui embaixo. Dá para perceber, né, gente? Olha lá o brilho. E eu tenho ainda o glitter de poliéster importado. Aquele pozinho. Que se vocês estiverem em casa, aproveita a umidade do glitter cristal. O meu, olha onde eu coloquei o meu glitter, gente. Coloquei dentro do meu saleiro aqui do... Olha as ideias. E como tem uns furinhos aqui, ó. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou botar meu glitter aqui. Aí você dá umas batidinhas. Peraí que vai sair. Vamos ver. Aí fica mais brilhante ainda. Exagerada, né? Sou mesmo. Admito, sou. E agora vamos trabalhar com acre puff e finalizar nossa obra de arte. Mas antes do acre puff, gente, eu vou fazer aqui aquela paredinha aqui em cima e já mostro para vocês, e aí vamos aplicar o acre puff e finalizar o trabalho, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz. Coloquei fita crepe em cima e embaixo daquela faixa que ficou em cima. Transferi o stencil, tanto é, olha só como ele borrou para fora, mas aqui, mas o importante é que a fita protegeu, né? Olha que legal que ficou. Façam isso também, sabe, gente? É importante, isso é capricho. Aí, certinho. E aqui também, tudo limpinho. Agora vamos usar o acre puff para fazer umas gotinhas, né? Umas gotinhas de neve caindo nessa paisagem aqui, não na cortina, só na paisagem. Com o acre puff, você vai apertar e puxar. Difícil fazer devagar, gente, mas ó, aperta e puxa. Dá pra ver aí?
E vai fazendo no céu, nos pinheiros. Tá caindo neve, gente. Aqui na cerca, coloca também o Acripuff escorrendo. Ó, vem aqui, aplica e puxa. Não vão esquecer, gente, que tem que passar o ferro pelo avesso depois de 24 horas para o puff expandir. Ó, pode colocar na árvore algumas aqui nesses cantinhos, né? Onde fica neve. Fica legal. Ó, nessa cerca aqui essas madeiras aqui da ponte também, ó, do mesmo jeitinho. Aqui já é cortina, já não precisa. Escorrendo, né? Ó, aqui também. Ó, puxa sempre, se aplica e puxa para baixo para dar a impressão que tá escorrendo a neve, né? Ó, essas madeiras aqui também, ó, por cima, escorrendo. Fica muito bonitinho, viu? Gotinhas na casinha. Em todo lugar que você, no rio. Certo? Ó, no caminho, na outra casinha. Na neve. Acho que tá bom, né, gente? E agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou o nossa obra de arte. Eu creio que é uma obra de arte, porque dá para pôr até na parede. Verdade. Deixa eu tirar aqui e mostrar para vocês. Prontinho, gente. Não tirei da tábua ainda, ó. A tábua tá aqui porque o Acripuff está úmido aqui, fresquinho, né? Então não quero que as bolinhas saiam, as gotinhas de neve saiam do lugar. Então eu só vou mostrar para vocês a nossa obra de arte, né? Olha quantos detalhes tem esse pano, gente. Não se esqueçam também que o meu risco, ele é enorme, é bem grande, no tamanho A3. Então, se você for fazer menor, aumenta aqui a parede e faz uma paisagem menor, tá bom? Fiquem à vontade aí. O importante é ter passado essas técnicas desde a nossa fabricação aí artesanal do stencil de árvore, que eu achei show, gente. Como eu falei para vocês, eu nunca tinha usado esse tipo de stencil, ainda mais feito por nós mesmos, né? Então é muito bacana. Óleo barrado, tudo combinando, né? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Fechamos o nosso módulo de Natal com essa paisagem maravilhosa
Eu gostaria de estar dentro dessa casinha ali, ó, comendo panetone, peru, tender, enfim, passando o Natal com a família, com muita paz e muita alegria. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo módulo, se Deus quiser. Aproveitem essa ideia aí das cortinas, que é opcional também, tá? Se vocês quiserem fazer só a paisagem, pode fazer, não tem problema. Cortina aqui é um adicional. Um beijo carinhoso para vocês. Tchau, meninas. Tchau, tchau.